Paz e graça a todos. Daqui é o irmão Norman. Vamos continuar com o nosso exame dos principais argumentos usados pelos dizimistas, para ver mais um argumento, desta vez o terceiro, que é que os que não dão o dízimo são contra a obra de Deus. Os que defendem o dízimo, dos seus vários argumentos, este é um dos principais. Sempre que a pessoa levanta alguma crítica à doutrina do dízimo, mesmo mostrando os versículos bíblicos, a palavra de Deus, eles ainda se apegam a pressupostos de homens enfim, e este argumento eles usam dizendo que a obra de Deus não pode, na verdade, desenvolver sem que haja o dízimo. Quer dizer, que o dízimo é que faz, de alguma forma, com que a obra de Deus prossiga. E eles vão perguntar, então, como é que fica a obra missionária? Como é que fica os cuidados do pastor, a alimentação e como é que ficam as distribuições das Bíblias e várias coisas que se vão perguntar tão logo se fala que o dízimo é ultrapassado e que o dízimo deve parar de ser cobrado nas igrejas. Ora, mas a questão é, será que verdadeiramente as pessoas que condenam, que refutam a doutrina do dízimo são contra a obra de Deus? Vamos lá ver então. Ok. Uma das versões deste argumento é mais ou menos assim. Hoje, muitos crentes não são fiéis a Deus na entrega dos dízimos. Para justificar esta atitude, criam várias justificativas e desculpas. Se dependessem deles, a igreja fecharia as portas. Não existiria templos, nem pastores, nem missionários, nem bíblias distribuídas, nem assistência social. Então, essa é a visão que se tem de toda a pessoa que refuta, que diz que o dízimo é ultrapassado. Então, essa é uma das formas como eles têm usado para se manter na doutrina do dízimo. Ora, você quando diz que hoje muitos crentes não são fiéis a Deus, você já está a dizer que a fidelidade a Deus é provada pelo dízimo. E isso não pode ser verdade. Porque se a nossa fidelidade a Deus for pelo dinheiro que nós damos, onde fica o nosso coração? Há muita coisa que o homem pode fazer para parecer bom aos olhos dos homens. E não poucas vezes o próprio dízimo tem sido um destes exemplos, onde tu vas a uma igreja e chega um momento e o pastor vai dizer: todos aqueles que trouxeram o dízimo, levantem os vossos envelopes e eu vou orar para vocês. E essas pessoas levantam os seus envelopes e toda a igreja vê quem é que trouxe o envelope. E essas pessoas então recebem a oração. O meu primo que fazia parte, que esteve no Brasil durante um tempo e cultuava na igreja de um destes pastores famosos e muito controverso, explica-me que nessa igreja, numa Assembleia de Deus onde ele fazia parte, eles têm um programa que controla todos os fiéis para ver quando é que o fulano deu dízimo e quando é que a família X não deu dízimo. E você, lá na base de dados, é possível identificar a dívida dos dízimos que alguém tem. Do tipo que, olha, tu só destes o dízimo em 2017
em 2018 deste o dízimo uma vez e estás com dívida de X e de X e de X. Ora, será que esse é o espírito do Evangelho? Será que Cristo faria isso? Cristo, sendo justo, sendo santo, sendo perfeito, nem ele próprio é quem geria o dinheiro. O dinheiro estava na mão de Judas, aquele que tinha o coração corrompido. Cristo não estava nem interessado em salvaguardar o dinheiro, porque se tivesse o interesse de pelo menos salvaguardar o dinheiro, não daria a gerência das finanças ao Judas, daria a um outro discípulo que não fosse tão ganancioso, que não tivesse o coração corrompido como Judas. Mas não, Cristo deixou mesmo que fosse Judas a gerir, porque Cristo não tinha os seus olhos fixados no dinheiro. Quando houve a situação da multiplicação dos pães, o dinheiro que eles tinham não era suficiente para dar pão suficiente ao povo. Foi preciso que Deus, no seu poder, multiplicasse o pão, a mostrar a supremacia do Espírito de Deus, das virtudes de Deus, do amor de Deus, do que as capacidades dos homens. Então, eles vão dizer que para justificar esta atitude, criam várias justificativas e desculpas. Ora, ao longo, esse é o terceiro vídeo. Se os irmãos que estão a acompanhar estes vídeos prestarem atenção, nós não estamos a criar justificativas. Nós não estamos a criar desculpas. Nós estamos a analisar os versículos bíblicos, a palavra de Deus, de forma calma mesmo, que é para fazer entender onde está a verdade e onde está a mentira, onde está o engano, onde está a manipulação e onde está a piedade, onde estão as virtudes de Deus. Então depois vem naturalmente a acusação. Se dependessem deles, a igreja fecharia as portas. Ora, Cristo disse lá em João 16 que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. As portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja. E será que com dízimo, por não existir o dízimo, por pararmos de dar o dízimo, a igreja vai parar de existir? Como é que alguém que conhece a palavra de Deus pode fazer essa afirmação? Tem que ser incrédulo, tens que ser tão incrédulo ao ponto de pensar que o próprio Deus, que o próprio Cristo, que disse que as portas do inferno não hão de prevalecer sobre a sua igreja, mentiu. Estarias a blasfemar. Então, no mínimo, estás a blasfemar ao defender essa posição, ou então és incrédulo. E se você é incrédulo, você não está salvo. Como é que fica isso? Se dependessem deles, a igreja fecharia as portas. Ora, claro, aqui não podemos estar a falar da igreja como corpo espiritual. Então, estamos a falar das denominações. Na verdade, existem denominações que seria melhor que fechassem. A Universal seria melhor que fechasse. A igreja Mundial seria melhor que fechasse. E muitas outras igrejas que andam aí a pregar enganos, heresias e blasfêmias que seria melhor que realmente fechassem. Não servem para nada, excepto para a multiplicação da confusão e para a pregação de doutrinas de demônios, como está bem escrito em 2 Coríntios 4. Então eles vão dizer que se dependessem de pessoas que não defendem o dízimo, não existiriam templos, nem pastores, nem missionários, nem bíblias distribuídas, nem assistência social. Mas será que essas coisas todas não podem existir sem dízimos? Será que os que pagam os alugueres dos templos só podem pagar com dízimos? Não podem pagar o aluguer de um templo
com ofertas? Ofertas de coração livre. Será que não existem pastores que não dependem de dízimos? Não existem missionários que não dependem de dízimos? Será que as Bíblias nunca foram distribuídas com um dinheiro que não vem de dízimos? Será que a assistência social do povo de Deus só é feita com dízimo? Enfim, são perguntas bem básicas e toda pessoa que pelo menos não tem a cabeça poluída sabe que essas acusações são infundadas, não é? Então, vamos ver um pouquinho a lógica deste argumento, né? Então, quando nós falamos que os que não dão o dízimo são contra a obra de Deus, nós partimos podemos tirar as seguintes conclusões, fazer essa estrutura, ou silogismo, né? É que os que não dão o dízimo são contra a obra de Deus. Então, o diabo é contra a obra de Deus. Então, os que não dão o dízimo são obreiros do diabo. Mas aqui este argumento está a dizer que toda pessoa que não dá o dízimo é um servo de Satanás. É um servo do inimigo de Deus, do inimigo da igreja. Os que não dão o dízimo são contra a obra de Deus, né? Ok. Então, o diabo é contra a obra de Deus. Concluímos que os que não dão o dízimo são obreiros do diabo. Ou então, os que dão o dízimo são a favor da obra de Deus. Deus, naturalmente, é a favor da sua obra. Então, os que dão o dízimo são obreiros de Deus. É a mesma ideia, são os mesmos argumentos. Mas será que elas se enquadram com a realidade? Será que elas não são falaciosas? Será que não estamos diante de um erro de lógica, de um erro de pensamento? É claro que sim. Vamos lá dar um exemplo, né? Vamos ver, um pai proíbe a filha de usar saias curtas e de vestir de forma indecente. E essa filha olha para o pai e diz: pai, agora sim entendi que o que o pai quer é que eu ande nua. Será que isso é verdade? Será que essa conclusão é certa? Claro que não. O pai está a dizer que tu, como minha filha, deves usar roupa decente. Não está a dizer que deves viver nua. Nada disso. Está a dizer que tens que mudar a tua forma de vestir. Tens que tirar essa roupa indecente que tu tens e usar as roupas decentes. Mas a filha, obviamente rebelde, é que vai dizer: então queres que eu ande nua? Essa só pode ser a resposta de uma filha endemoniada, de uma filha corrupta, de uma filha que não percebe. Este é o mesmo argumento, esse é o mesmo pensamento que está por detrás desta afirmação de que aqueles que não dão dízimo são contra a obra de Deus. É um extremo rebelde, um extremo cego, é um erro, é uma falácia. Isso, para aqueles que lidam com falácias, vão chamar essa falácia de espantalho, a falácia do espantalho. O caso em que, ao invés de você tratar o assunto, a conclusão que te é apresentada, você inventa um outro assunto e lidas com aquele assunto que é parecido à conclusão, só para denegrir a posição da pessoa que não está a apoiar a tua posição. Então você lida com o espantalho ao invés da verdade, ao invés do ponto crucial da contenção. Esta aqui é a falácia do espantalho. Na igreja de Cristo, tudo deve ser desenvolvido no amor. Com amor, para a glória do amor, porque o próprio Deus é amor.
Assim como o pai que proíbe a filha de usar roupas indecentes, quer que a sua filha vista roupas decentes e que se apresente de forma decente, moral. E ao invés de querer ver a sua filha seminua, de forma impura, de forma carnal. Então, esta é a mesma inquietação que existe em pessoas como eu e muitos outros, muito mais inteligentes do que eu, muito mais conhecedores da palavra do que eu, que defendem que devemos parar com essa doutrina do dízimo, porque não é bíblica, porque não representa o Deus da Bíblia, porque é um erro, não é da graça, não é do Evangelho, é uma invenção que surgiu no quinto século, lá no concílio lá na França, no concílio de Masson. Então, é o amor e não a lei. O dízimo, como já vimos, é da lei. Nós, na nova aliança, operamos no amor, porque o amor é maturo, porque o amor é o cumprimento da lei, é o amor e não a lei, não a infantilidade, não a carnalidade, porque o Espírito de Deus trata com o nosso coração. Não é de coisas exteriores, mas das coisas interiores. E a palavra de Deus vai nos apoiar neste ponto. 1 João 4, 7 a 13, vai nos dizer que, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aqui não está a dizer qualquer que dá o dízimo, aqui não está a dizer qualquer que guarda o sábado, aqui não está a dizer qualquer que é circuncidado, não. Está a dizer qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Aqui faz uma referência a João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor dá, o amor doa, o amor entrega. Deus enviou seu Filho por amor. Quando nós estamos em Cristo, quando nós amamos, nós damos, nós apoiamos por amor, porque seguimos aquilo que o próprio Deus fez, porque temos o Espírito de Deus vivendo dentro de nós. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Não é dízimo, não é dar dízimos uns aos outros, é amarmos-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. O amor. Quando você ama o teu próximo e tu te aperceberes que o teu próximo não tem roupa para vestir, você vai pegar na tua roupa e vais lhe vestir. Quando você ama o próximo e te aperceberes que o teu próximo não tem o pão para comer, você vai pegar no teu pão e vais repartir. É este o amor. E é isso que está a dizer, em nós é perfeito o seu amor, quando nos amamos uns aos outros. E ele termina aqui no versículo 3 a dizer, nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. Nisto conhecemos que estamos nele. Ora, como nós estivemos a ver aí as afirmações, Deus é a favor da sua obra. Quem está em Deus é a favor da obra de Deus. Então, a obra de Deus não consiste em dar dízimo. A obra de Deus é o amor. A obra de Deus é a fé. E é por essa razão que ele aqui vai dizer que
pois que nos deu do seu Espírito. Por que que Ele nos deu do seu Espírito? Falamos do amor, porque este amor vem do seu Espírito, não vem do dízimo, não vem das obras da lei, vem do Espírito. E podemos ler Romanos 5,5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem de todo o coração crê em Deus, essa fé obediente faz com que recebamos o Espírito de Deus e este Espírito Santo derrama o amor em nós, o amor de Deus, e assim somos capacitados para amar e assim completamos a lei, porque vivemos no amor. Ainda vamos ver Gálatas 5, de 1 a 10. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Que jugo? A lei. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixardes circuncidar, aí onde está a circuncidar podemos mudar, se vos deixardes abraçar a doutrina do dízimo, se vos deixardes abraçar a doutrina da circuncisão, do sábado, etc., Cristo de nada vos aproveitará. Se você abraça de todo o coração a doutrina do dízimo e achas que a tua justificação, que você faz a obra de Deus por causa do dízimo, você está a se enganar e Jesus Cristo de nada se aproveita para ti. E de novo protesto a todo homem, diz o apóstolo Paulo, que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Todo indivíduo que abraça a mentalidade da lei, seja ela pela circuncisão, pelo dízimo ou por qualquer outra coisa da lei, está obrigado a guardar toda a lei. Tem que voltar no judaísmo. Vocês que defendem o dízimo, vocês que defendem a circuncisão, vocês que defendem a guarda do sábado e outras coisas da lei, vocês devem obedecer toda a lei, guardar a lei como no judaísmo. Devem sacrificar as ovelhas, devem levar os vossos sacrifícios no templo de Salomão, que já não existe, porque o que está aí hoje em Jerusalém está repartido, não é completa. Uma parte é uma mesquita, outra parte é o templo dos judeus, mas já não é mais como antigamente. É um lugar que está corrompido. Ele está a dizer que vocês que tentam guardar, que abraçam a circuncisão, ou neste caso os que abraçam o dízimo, estão a se separar de Cristo. Separados estás de Cristo, vós o que vos justificais pela lei. De graça tendes caído, da graça tendes caído. Ou estás na graça, que é o amor, ou estás na lei. Porque nós, pelo Espírito da fé, do amor, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas sim a fé que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor. É essa fé que aos olhos de Deus tem valor. Não é o dízimo. É a fé que opera pelo amor. Ora, o amor não é confinado ao dízimo. O amor não é o dízimo. O amor é um sentimento puro vindo do próprio Deus. É o caráter de Deus dentro do nosso coração. O amor não é dízimo dentro do nosso coração. Infelizmente, essas pregações de Malaquias 3:10, do jeito distorcido como têm sido ensinados às pessoas, metendo medo no coração, acabam, ao invés de pôr amor, acabam metendo no lugar do amor medo, terror, opressão, manipulação, engano, distorção, mentiras. Gálatas 5,
vai dizer: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Aqui, na verdade, o apóstolo Paulo escreve à igreja, aos Gálatas, porque estes estavam a ser seduzidos a abraçar a lei, a abraçar as práticas da lei, ao invés de viverem a liberdade com que Cristo nos libertou, que é a liberdade do amor. Então, Paulo está aqui a dizer: vocês estavam a correr bem, vocês andavam bem, mas quem vos impediu para não obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Este ensino do dízimo, este ensino da lei, de mandar isso, mandar aquilo, isso não vem de Cristo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Versículo 9. Um pouquinho de doutrina de dízimo aqui corrompe toda a igreja. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Todos estes que estão a impor as doutrinas da lei no povo vão sofrer condenação, a não ser que se arrependam, a não ser que parem de manipular as escrituras para levar o povo na lei, para levar o povo de volta a Moisés. Nós estamos em Cristo, nós recebemos o Espírito Santo que derrama o seu amor em nosso coração. Nós temos a fé que deve operar pelo amor, e é isso que tem valor aos olhos de Deus. Não é a circuncisão, não é o dízimo, não é nada. É a fé que opera pelo amor. Então, a nossa posição que contraria esta mentira, esta falácia de que as pessoas que não dão o dízimo são contra a obra de Deus, vai nos dizer assim que de graça nós recebemos e de graça nós devemos dar. Foi isso que Cristo ensinou aos discípulos quando lhes mandou para irem evangelizar, para ir a fazer discípulo ao povo. Disse que vocês receberam de mim de graça. Nós recebemos o Espírito Santo de graça, é pela ressurreição de Cristo. Cristo morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, quando a humanidade ainda estava em pecados. Quando nós ainda estávamos na lama, nem sabíamos nada sobre ele quando ele se entregou na cruz. Quando ele ressuscitou, é de graça que nós recebemos a sua ressurreição. Então, deve ser de graça que nós contribuímos essa vida ressurreta de amor, pelo Espírito que recebemos pela fé nele. É de graça e deve ser de graça. Nós apoiamos a evangelização, apoiamos os servos de Deus que se dedicam à verdade, apoiamos a distribuição de Bíblias e a obra missionária, mas tudo isso de acordo com o coração e o espírito voluntário de cada um. É pelo amor que Deus derrama no coração de cada um que cada um deve contribuir. Só o amor deve mover o cristão a dar, porque o próprio Deus, por amor, deu o seu Filho. Só o amor de Deus fez com que Deus nos desse o seu Filho. Do mesmo jeito, a nossa vida deve ser uma vida de doação pelo amor que nos é derramado, o amor de Deus que nos é derramado pelo Espírito Santo. Assim terminamos a nossa apresentação. Estes são resumos daquilo que nós tratamos no livro que vem aí, brevemente, que é a confusão do dízimo e o dízimo da confusão. Esperamos que este vídeo te tenha abençoado mais uma vez. Qualquer questão, qualquer sugestão, não hesitem em contactar, temos o e-mail aí, temos, enfim, os contatos ali. E até a próxima. Deus os abençoe.